parece que eu me perdi. Acho que foi uma das primeiras vezes que eu conheci uma mulher negra com poder. Então, uma das membros da comissão da sociedade civil era uma juíza. Eu acho que a questão da equidade racial é onde está meu coração, porque é onde eu estou vendo de forma estruturante o desafio. E aí eu descobri que eu não sabia nada. Porque é isso, né? Eu tô te contando. Desde sempre eu sei que eu sou uma pessoa preta. Sempre soube disso. Eu sempre militei por equidade racial. Eu li muito para isso, eu pensei muito sobre isso, porque esse jeito de ver o mundo achando que você tem um conhecimento para ensinar para o outro é o que é mais colonial da relação. É uma dupla batalha, né? Você tem que batalhar contra a opressão das pessoas brancas e do sistema de um lado, e você tem que se perdoar e se aceitar em relação às cobranças e à injustiça que foram colocadas dentro de você desde que você foi colocado no mundo. Então, garantir que as pessoas negras estejam, e indígenas, né, estejam presentes. Na verdade, elas estão presentes. É tirar o apagamento da presença delas. Fechado, tu tomou conta dos quatro cantos. Acende o cigarro que... Fala, galera, tudo bem? Ideia na área. Tá começando o Love the People, um quadro do Love the Problem, onde a gente conhece mais da história e trajetória de pessoas que transformam o nosso mundo, as organizações, as comunidades. Tô aqui com uma pessoa que eu admiro muito. Ela já esteve aqui no Love the Problem, já esteve na nossa rede podosférica do Vamos Fazer Diferente, do Pontos Elefantes, é uma querida. E a gente pensou assim, cara, a gente precisa trazer mais essa mulher para falar com a gente. Toda vez que ela vem é uma aula e vocês precisam conhecer mais dela, né? Então, aqui é o intuito desse quadro, que a gente conheça mais sobre tu, Delo. E aí já vou te chamar e pedir, por favor, se apresenta pra galera quem é Deloise Jesus. Oi, Dé, tudo bem? Eu tô nervosa aqui, gente, nesse programa, porque eu achei muito chique isso. Eu não sei ainda se eu tô nesse momento de, enfim, compartilhar, como se eu transformasse. Acho que tenho transformado a mim mesma, né? Talvez para isso sirva, né, o compartilhamento. Ai, mas tô feliz de estar aqui. Todas as vezes que a gente fez essas conversas, eu fiquei feliz e aprendi horrores e tem sido maravilhoso. Gente, eu sou a Delô, meu nome é Deloise de Fátima Bacelar de Jesus. Aprendi há menos tempo do que eu gostaria que as pessoas negras precisam ter nome e sobrenome nesse país, né, que nos é tirado esse direito com muita frequência. Eu sou de São Paulo, eu nasci no hospital da cidade de Tiradentes, lá, Hospital Planalto. Então, eu sou uma pessoa originalmente da Zona Leste de São Paulo, vivi na Zona Leste de São Paulo até, sei lá, uns 22 anos, quando eu tive renda para alugar um lugar no centro e passar menos tempo no deslocamento. Acho que grande parte da minha personalidade tem a ver com isso, né? De ter estudado em escola pública, de ter sido criada pela minha mãe com os meus irmãos. Então, outras pessoas de periferia sabem que ser a irmã mais velha de uma mãe que trabalha também significa fazer muitas coisas mais cedo do que devia, seja cuidar dos irmãos, cuidar da casa ou de si mesma. E acho que outra parte importante de quem eu sou e como eu vivo o mundo é que eu aprendi muito cedo, e a minha mãe sempre me apoiou muito a estudar, então eu aprendi muito cedo que todo o tempo que eu estava na escola, eu não estava fazendo outras coisas como limpar a casa, eu gostava muito mais disso do que de limpar a casa. Então eu passava muito tempo, né, estudando e fazendo coisas legais como estudar idiomas, ou xadrez, ou lógica, ou coisas do tipo. Eu era uma criança nerd. Nerd a ponto de, na 8ª série, meu professor de matemática me chamar no canto e falar: Deloise, você pode, quando você souber a resposta, não responder todas as vezes, porque assim você dá oportunidade para os seus colegas de contribuir também. O que eu acho que esse ponto é importante, porque eu aprendi. Isso é importante, né? Eu acho que a minha autoestima era baixa e eu demorei muito tempo para aprender que eu importava em relação às pessoas, que eu podia chatear as pessoas, que elas estavam preocupadas com o que eu falava, com como eu falava, né? Acho que esse ponto aí faz muita diferença. E aí, no fim, eu fui para a faculdade e estudei gestão de políticas públicas na USP Leste. Por quê? Porque meu padrinho é militar, tinha na época uma associação lá dos militares que ajudavam a fazer cursinho. E eu fiz esse cursinho dele porque ele queria que eu fosse tenente do Barro Branco. Meu padrinho, o irmão da minha mãe, ele foi assim das figuras mais próximas da minha vida, quando eu era criança e tal. E eu acho que ele tinha esse sonho de ser tenente, e aí como ele não estava nesse momento de carreira, ele decidiu que eu ia cumprir esse sonho.
Mas, felizmente, naquele ano, a FUVEST não abriu para o feminino na Academia do Barro Branco, então eu pude escolher outra coisa. E eu escolhi gestão de políticas públicas porque eu era uma jovem muito, acho que provocada com coisas coletivas. Então, tinha as gincanas da escola. Eu também era competitiva, sempre fui muito competitiva. Aí tinha as gincanas da escola. Aí eu gostava de planejar o projeto de como a gente ia vencer a gincana da escola, e arrecadar mais alimentos do que as outras salas, ou então mobilizar todos os campeonatos que aconteciam e tal. Eu sempre fui muito socialista, assim, desde criança. Eu lembro dessa discussão com o professor de geografia na 4ª série. Eu falava, professor, mas se cada pessoa ganhasse um salário mais parecido, todo mundo poderia ter, por exemplo, uma geladeira. E aí a gente ia ter menos violência. Ele falou, mas se você ganhasse 10 mil reais, você ia querer dar o seu dinheiro para outra pessoa? Eu falava, sim, porque a minha vida também ia ficar melhor se a outra pessoa tivesse dinheiro. E ele falou, nossa, esse seu argumento aí faz sentido. Depois eu aprendi que eu não sabia muita coisa, né? Mas o meu jeito de ver o mundo continua muito parecido, assim. Tem muita coisa que não faz sentido e que a gente tem condição de garantir que o mundo seja diferente. E aí fazer gestão de políticas públicas, no primeiro dia de aula da graduação, deve ser assim até hoje. A professora perguntava, por que vocês estão aqui? E todos os 60 alunos respondiam, porque eu quero transformar o mundo. Então, acho que era um pouco esse o perfil. Depois que a gente faz 4 anos de gestão de políticas públicas, a gente descobre que não dá para transformar o mundo. Ai, a inocência, né, da juventude é uma coisa muito bonitinha. Coisa bonitinha. É fofo, né? E você fala, nossa, jovem, o que você achava? Depois você descobre que, sei lá, você pode, no máximo, escolher uma causa e trabalhar por ela em diferentes formatos e transformar a si mesmo, né? Que eu acho que é a grande jornada da vida. Enfim, é isso aí que eu tenho tentado fazer. E na faculdade, então, acho que vou seguir para cá, para esse lado da história, talvez daqui por diante. Na faculdade, logo no primeiro ano, uma das professoras me convidou para fazer pesquisa em equidade racial. Porque eu era, mesmo naquela época a gente ainda não tinha política de cotas na USP, e mesmo na USP Leste a quantidade de alunos negros era bem baixa, não sei se chegava a 10% da turma, sabe? E ela, pesquisando questões étnico-raciais, perguntou se eu queria fazer isso. E eu falei assim para ela, não, professora, eu acho que política social é uma coisa super legal, mas eu tô mais interessada em gestão, porque meu sonho é ser ministra-chefe da Casa Civil. Naquela época, 2018, quando eu era uma jovem, o governo federal era muito forte, né? E tinha aquela figura da Dilma, e eu olhava para aquilo e eu imaginava assim, gente, imagina que lindo escrito na porta, Deloíse de Fátima Bacelar de Jesus, ministra-chefe da Casa Civil. Eu achava muito poderoso isso, né? Falava, caraca, isso vai ser mó legal. Hoje em dia eu tenho certeza que não é o que eu quero fazer da minha carreira, imagina que BO. BO, sofrimento, julgamento, pedra, mas naquela época você não podia trabalhar com equidade racial e ser ministra-chefe da Casa Civil, né? Então as questões raciais elas estavam super fora do que era a decisão, do que era o dinheiro, do que era o centro de política pública. Então, considerando que eu era essa jovem, como eu te contei, muito preocupada com o coletivo e muito ambiciosa, acho que competitiva não é a palavra certa, mas eu tinha, acho que ambição com certeza, eu não sei se ambição é a palavra certa também, acho que falta recurso aqui no língua portuguesa para me ajudar a me descrever, mas vamos usar essa. Sem problema. Então, eu decidi trabalhar com gestão. Então, eu fiz pesquisa sobre poder de compra do Estado, que é como você pode, como o governo é um dos principais compradores, é o principal comprador do país, de todos os países é assim. Então, o jeito como o governo compra define o mercado, mas define muitas outras coisas. Então, olhar poder de compra do Estado é ver como o governo decide fazer suas compras alinhado a objetivos de política pública. Então, por exemplo, eu vou comprar da agricultura familiar ao invés de comprar de grandes atravessadores. Você dá mais renda para o agricultor familiar, consegue um alimento de mais qualidade e você muda o mercado, porque vão aí muitos milhões de reais, se não bilhão de real, direto para o agricultor familiar ao invés de para as empresas, né? Acho que esse é um exemplo, tem outros. Eu estudei agricultura familiar, fiz isso na pesquisa científica na graduação, fui fazer mestrado, fiz mestrado na Federal do ABC, era uma universidade nova. Eu acho que
a USP Leste era uma unidade recente também, acho que eu sou da 4ª turma do curso. Na Federal do ABC eu também acho que fui da 2ª ou 3ª turma. Então, acho que eu sou fruto dessa fase de expansão das universidades e de jeitos de pensar diferentes, né? Menos tradicionais também, porque das outras universidades, acho que isso tem muito a ver comigo. E ali eu também tinha, então eu tinha do tipo esse meu hobby, que era olhar para a equidade racial, escrever um artiguinho, fazia parte ou escrever artigos para blogueiras negras, fazia parte de conversas com elas, como eu fiz parte de coletivos na faculdade e tal, mas o que eu fazia de verdade, o trabalho oficial, o que dava meu título era olhar poder de compra do Estado, não tinha nada a ver com raça, um centavinho de raça na minha tese, né? Daí, eu fui trabalhei um tempinho numa consultoria com a economia solidária. Você me perguntou quem eu sou, eu tô te falando da minha carreira, né? Muito interessante. É sua trajetória, bora? Não, bora. Depois a gente volta mais para outros temas da sua vida. Fica tranquila, mas eu tô já amando que você já tá contando a sua trajetória pra gente. Tô contando, então, aqui, enfim, né, que é o fio da meada dessa linha que eu escolhi. Trabalhei um tempo com a economia solidária e fui pro governo, fui pra Prefeitura de São Paulo trabalhar com gestão. Então, eu trabalhava com compras públicas e parcerias com o terceiro setor. Eu acho que eu fiz muito a minha carreira ali, né, de fazer entrega, ser promovida, ter acesso à política pública, pessoas de alto escalão, a gerir time, tudo isso, boa parte da minha carreira aconteceu ali na prefeitura. É um tempo que eu lembro com muito carinho e também é o tempo em que eu fiz parte do comitê de cotas raciais da prefeitura, porque a Secretaria de Gestão precisava indicar um membro para fazer parte do comitê, tinha do tipo a Secretaria de Justiça, de Direitos Humanos, de Equidade Racial e a de Gestão. Uhum. E eu fazia parte porque eu era a única liderança negra ali do gabinete, então eu fiz parte desse processo. E foi muito transformador para mim, porque olhar para a política de cotas faz a gente ter que aprender e pensar sobre um monte de coisa, né? Pensar sobre colorismo, pensar sobre a branquitude, de certa forma, com muita profundidade, pensar a nossa própria identidade. Eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu conheci uma mulher negra com poder, então uma das membros da comissão da sociedade civil era uma juíza. E foi importante para mim, assim, né, também conhecer essa pessoa. Foi uma época super preciosa. Fiquei alguns anos na prefeitura e depois eu saí para trabalhar no terceiro setor, porque ainda que eu falasse para as pessoas que eu, enfim, não sabia trabalhar com gestão, mas a verdade é que aquilo não deixava meu coração quentinho, sabe, Dani? Então, eu dava conta, fazia o trabalho, eu via um sentido, eu conseguia ver o fim naquilo, mas ficava faltando alguma coisa. Então, eu fui trabalhar com educação no terceiro setor. E depois disso eu falei, nossa, gente, é isso mesmo que eu quero fazer. Então, visitar a escola, conversar com o secretário, entender os desafios da educação, financiamento, como que funciona. Falei, nossa, que é muito legal. E fiz isso por um tempo. E lá, na época eu também tinha a minha militância de equidade racial. Então, eu acho que eu era a única, ou se não uma das poucas colaboradoras negras na organização que eu trabalhei. E aí a gente criou um GD de raça, e de diversidade de forma mais ampla, e discutia isso, e daí por diante. Aí eu recebi um convite para ir para outra organização, que é onde eu estou até hoje, para trabalhar também com educação, política pública, a aprendizagem, né, que eu acho que era o foco do trabalho ali. Foi muito transformador. Acho que, no fim, a vida toda são as pessoas, né? E eu tive muito privilégio de ser formada por pessoas brilhantes, assim. Pessoas que são muito generosas, pessoas que sabem muito trabalhar, que entendem muito de governo, que entendem muito de política pública. Foi uma época muito rica. E depois de um tempo eu fui trabalhar mais com o portfólio de investimentos, né, entender em que organizações apoiar, investir, até que a gente tomou uma decisão estratégica de focar em equidade racial na organização, pelo conjunto de pessoas negras que fazia parte da organização, eu incluída. E eu lembro de fazer, porque é recente também, né, faz tipo 2 anos, por isso que eu lembro, mas de fazer esse exercício, de parar e pensar, tipo, será que eu dou conta de trabalhar com equidade racial? Porque a verdade é que eu tinha medo, e hoje eu tenho certeza que eu tinha razão para ter medo, era por ter medo mesmo, porque, meu Deus, é bem difícil. Mas é difícil porque é muito íntimo, então você passa por coisas muito delicadas, muitos aprendizados pessoais que são difíceis de encarar. E aí eu fiz várias conversas com pessoas que eu admiro, que eu confio, para pensar se fazia sentido ou não fazer essa mudança de carreira. Uma delas me falou assim que
Bom, tem um lugar e tem um tempo. Então, se você se sente preparada para fazer isso, se é o que seu coração te chama, é o que você devia estar fazendo, porque você vai fazer para sempre. Depois você percebeu que não é isso que você quer, vai fazer outra coisa. E uma das pessoas, outras com quem eu conversei, um amigo muito querido, que já foi meu chefe, inclusive, ele falou assim para mim: Elô, lembra quando você queria ser ministra-chefe da Casa Civil? Hoje, a gente sabe que não existe uma ministra-chefe da Casa Civil que vai fazer um bom trabalho sem entender que a desigualdade racial é o problema do Brasil. Então, que para entender de segurança pública, que para entender de investimento, que para entender de saúde, que para entender de educação, você precisa saber como liderar os processos olhando a questão racial como estruturante para o país, né? Aí eu falei, nossa, cara, isso aí é verdade. E é muito verdade, né? É muito maluco como o mito da democracia racial no Brasil faz com que a gente não consiga ver tanta coisa tão grande que explica o país, né? E aí eu falei, não, vou fazer isso aí, vou trabalhar com equidade racial. E é engraçado, Déia, porque foi isso, você me perguntou quem eu sou, e eu acho que é difícil para mim hoje te contar quem eu sou, sem contar que eu sou uma pessoa apaixonada por transformação, que eu dedico a minha vida para aprender em como me transformar e como garantir que mais pessoas tenham acesso a direitos. Eu acho que a questão da equidade racial é onde está meu coração, porque é onde eu estou vendo de forma estruturante o desafio. Aí, depois eu aprendi, tem essa questão da desigualdade racial, mas ela é uma fatia, como são outras opressões, da colonialidade, né? Estou fazendo um negócio meio maluco. Digo maluco porque, assim, se eu soubesse que ia ser assim tão transformador, eu nem sei se eu teria feito. Que é uma trilha formativa antirracista. Na verdade, é de aprender referenciais ou movimentar referenciais com uma perspectiva antirracista, olhando para lideranças negras, indígenas e quilombolas. E nesse processo, eu tive a oportunidade. Eu passei por vários processos transformadores. Então, acho que desde que eu comecei a trabalhar exclusivamente com a equidade racial, eu tive o que, infelizmente, é um privilégio de passar bastante tempo escutando as lideranças negras do país, né? De organizações negras, de movimentos negros, de territórios quilombolas, de territórios indígenas também. E aí eu descobri que eu não sabia nada. Porque é isso, né? Tô te contando. Desde sempre, eu sei que eu sou uma pessoa preta, sempre soube disso. Eu sempre militei por equidade racial. Eu li muito para isso, eu pensei muito sobre isso, eu critiquei muito isso, mas eu não sabia de nada. Porque tudo que eu vivi e pensei foi da lente colonial da minha vida, né? Até aqui. O que isso significa? Sabe isso de que quando você vai para a escola, você aprende sobre a Europa, e você aprende sobre a Grécia, e você aprende que o conhecimento vem da Grécia, e você não vê as pessoas negras representadas ali no conhecimento, você só vê as pessoas negras representadas na escravização. Exato. Mas você não sabe sobre a contribuição delas para a matemática, você não sabe sobre a contribuição delas para a ciência, você não sabe sobre as revoltas negras no Brasil, você não sabe sobre as lideranças negras no mundo. Nada disso está na escola. E esse jeito que é o colonial de mostrar a realidade, onde quem determina a história, conta a história, ele está em como a gente vê o mundo, em como a gente se relaciona. É difícil até, né, de explicar porque é complexo. E aí, essa que é a questão. O complexo, não tem espaço para o complexo na colonialidade. A colonialidade, ela vem para trazer um padrão. Então, seja o padrão das plantações, seja o padrão da fábrica, seja o padrão de como os relacionamentos devem ser. Isso é completamente oposto do que são as civilizações não coloniais, né? Em que existem diferentes gêneros, diferentes jeitos de produzir, diferentes cores, diferentes tribos, diferentes culturas, diferentes idiomas, né? É engraçado porque o Brasil, como país colonial, só se vê como falando português, quando a gente tem um conjunto muito grande de idiomas nesse país. E aí eu falei, nossa, eu não sei nada. Mas não é que eu não sei nada mesmo. E é a melhor coisa que me aconteceu. Porque esse jeito de ver o mundo, achando que você tem um conhecimento para ensinar para o outro, é o que é mais colonial da relação. Então, se é uma relação e se você está trocando com a outra pessoa, você precisa assumir a sua ignorância de o que tem de diferente em relação a você e a ela. Não é porque ela não sabe. É porque o jeito dela de ver o mundo é diferente do seu. E você não sabe sobre isso. Isso é super precioso. Tem a ver com diversidade, inclusão, organizações. Eu posso pirar e passar um tempão falando sobre isso aqui. Pode não estar fazendo sentido nenhum. Eu tô viajando já.
Explodi na minha mente, mas continua, mano. Não, mas é isso, Dé. Eu acho que eu sou essa grande confusão, feliz, e acho que isso é o mais importante, assim, eu tô nessa fase da vida em que eu estou feliz, e não tem nada mais revolucionário olhando para o contexto do Brasil e do mundo do que ter uma mulher negra feliz, né? Empregada, se sentindo amada, podendo se pensar o mundo, convivendo com as contradições que estão colocadas e fazendo escolhas. Então, acho que se você me perguntasse quem eu sou 2 anos atrás, essa resposta seria completamente diferente. O que é bem assustador para mim, eu olho para minha vida há 2 anos, as minhas relações, as minhas prioridades, como eu me descrevia, era muito diferente. Mas hoje, eu estou nesse lugar. Amanhã a gente descobre, mas eu tô por aqui hoje, sabe? Eu acho que pra quem já tá ouvindo, pelo menos pra mim, já explodiu muito a minha cabeça. Muito, 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 assim. Eu ia perguntar de diversos desafios, de acordo com a sua jornada aqui, mas eu acho que esse final me impactou. Por vários motivos. Esse lugar da humildade, né? De que a visão do outro, não é que você tem algo a ensinar pra ele, mas que ele tem uma visão diferente da tua. Né? E que às vezes se colocar num lugar de que eu tenho para ensinar, talvez seja até uma falta de humildade, de uma visão de diversidade ali. E aí eu fiquei me perguntando, né? Que tem idade que reconhece a música. Na chamada Cobrar, que antigamente existia. Eu fico me perguntando agora no meu dia a dia, né? Como eu tô me posicionando, né? Mesmo aqui, nesse podcast, quando a gente traz pessoas para compartilhar suas visões, ou quando, como consultora, eu vou numa empresa e tento, de alguma forma, ensinar maneiras diferentes de trabalhar e o quanto eu tô conscientemente, porque talvez inconscientemente eu esteja fazendo, mas conscientemente trazendo aquilo que o outro já sabe, respeitando a história de quem viveu até ali e tentando trazer o meu ponto de vista e mesclar, né? Não tem um lado certo. Talvez inconscientemente eu esteja fazendo isso, mas ouvir as suas palavras me traz um lugar de atenção, de preciso estar mais consciente com o outro. E me vem um lugar de muita humanidade. Ver o outro como ser humano que ele é, plural, e toda a sua integralidade, toda a sua experiência, né? Considerar tudo e não só aquele momento de trabalho para fazer aquela sessão. Me chamou muita atenção isso que você trouxe e não sei nem por onde ir, amiga. Eu acho que tá tudo bem, a gente nunca sabe, né? Mas, ó, eu fiquei provocada com o que você trouxe, porque é isso, né? E isso é super precioso, né? Porque você só consegue se sentir tão afetada porque é um valor para você também. Muito provavelmente, as pessoas que se veem como aquelas que detêm a sabedoria para explicar para outra não ressoaria dessa forma. Acho que isso é um bom começo, mas uma outra coisa que eu tenho tido a oportunidade de viver recentemente dessas trocas preciosas são processos de mentoria, seja em que eu sou mentorada por alguém, mas que eu realizo a mentoria também. E eu faço isso com diferentes perfis de pessoas, mas eu tenho priorizado conversar com mulheres negras e apoiar o fortalecimento de carreira de mulheres negras, né? Ou de pessoas negras em geral, mas sobretudo mulheres negras. E nessas trocas que eu tenho feito, uma coisa muito louca que aparece, isso aí teve uma época que eu era teve uma época que eu era blogueirinha de internet, comecei a fazer vários vídeos, eu tava produzindo um monte de conteúdo, até eu chegar nesse aqui que eu vou compartilhar com você, e parar de gravar, porque foi tão doloroso que eu falei, nossa, isso daqui é difícil até de falar em voz alta. Mas não tá a minha cara, né? Só a voz, então tá tudo bem. Quando a gente tá falando sobre as relações coloniais, tem o desafio de que é uma relação, né? E vamos simplificar também, porque nem eu sei direito de colonialidade pra ficar discutindo isso aqui sobre mim. Então vamos falar de racismo, porque isso aqui eu me sinto confortável pra conversar. Quando a gente está falando de racismo, tem uma metade da história, parte da relação, que tem a ver com as pessoas brancas, ou socialmente vistas como brancas no Brasil, e os equívocos delas. Então, como elas acreditam que a pessoa negra não vai saber falar direito, porque ela não vai falar do jeito como ela falaria, ou que ela não sabe matemática, porque ela não faz um raciocínio do jeito que ela faria, ou que ela fala de uma maneira agressiva, porque ela fica com medo e desconfortável quando vê uma pessoa negra segura. Então, existe todo o racismo e o preconceito e as limitações da branquitude? Existe. E isso é metade da conversa. Mas qual que é a outra metade da conversa? Como uma mulher negra que foi socializada num mundo branco e sempre foi ensinada a
não entrar em conflito, a não fazer com que a pessoa branca fique desconfortável, que a pessoa branca é mais bonita, que a pessoa branca é mais inteligente, que a pessoa branca sabe melhor o que fazer, eu também reproduzo a tendência de me sentir fragilizada e de querer fazer como a pessoa branca faz, porque tem séculos de colonialização que me levam a acreditar que esse é o certo. E isso é muito doloroso, muito difícil. E aí, isso tem muito a ver com toda a conversa sobre síndrome do impostor e segurança psicológica. Total. E acho que aqui a questão de que fortalecimento dessa relação você faz, porque nessa troca, quando você está pensando em carreiras negras, é uma dupla batalha, né? Você tem que batalhar contra a opressão das pessoas brancas e do sistema, de um lado, e você tem que se perdoar e se aceitar em relação às cobranças e à injustiça que foram colocadas dentro de você desde que você foi colocado no mundo. Então, quando você está numa reunião e um homem branco fala em voz alta, e acho que isso funciona para as mulheres também, e você tem a tendência a ficar em silêncio, porque você fica desconfortável de deixar aquela pessoa, ou então a sua reação é uma reação que a pessoa fica desconfortável, porque para você é muito difícil lidar com aquilo ali, né? Acho que isso aqui é super perigoso também, por isso que eu tô optando por falar sobre isso com cuidado, porque isso, uma coisa que eu aprendi sobre a branquitude, que ela não tem limite, e que tudo que ela puder acessar de conhecimento, ela vai simplificar e usar contra as pessoas negras. É assim desde que o mundo é mundo, e esse conhecimento descontextualizado pode gerar a visão de responsabilizar ainda mais as pessoas negras pela desigualdade. Ou de fazer as pessoas negras se sentirem culpadas pela relação e pela dificuldade que é essa socialidade, as organizações e tal. Então eu acho que isso aqui é bem delicado, né, para pensar, mas é real e tem tudo a ver, ideia com o que você trouxe de, poxa, nas interações que eu tô fazendo, eu tô considerando aquela pessoa como humana, e é muito louco, porque o humano, ele não existe no vácuo, né? Ele existe numa teia de complexidades. O que é a personalidade da pessoa, o que é o conhecimento da pessoa, qual que é a cultura que ela foi socializada, quais são as opressões que ela vive ou reproduz. Aí sim é legal. Aí você me pega. Aí você fala, nossa, você quer conversar sobre isso? Aí eu quero, porque aí é gostosinho, né? É mais saboroso. Para mim me vem muito a presença. Vem várias coisas. Um é a presença, estar em estado de presença para conseguir ser intencional nessa troca, nessa relação. Que não é um bagulho que a gente costuma fazer muito, né? Não. Me veio muito a sua fala inicial do se transformar e se conhecer. Claro que tem dois lugares para mim. Um é como eu me fortaleço, me cuido, me perdoo, mas também sou mais, sei lá, acredito mais em mim para conseguir me posicionar e me importar menos se eu tô incomodando, mas ser mais fiel a quem eu sou e aos meus valores. E outra coisa é, principalmente para quem tem mais poder, mais privilégio, o quanto para essas pessoas poderiam olhar de forma com mais presença, mais intencionalidade para esse ambiente e conseguir criar relações ou dinâmicas, interações em que a gente tenha mais segurança psicológica, que as pessoas possam se colocar, que a gente possa ter mais equidade, né, na hora de ouvir as vozes, que a gente possa ter mais equidade em relação às oportunidades, né? E aí eu não sei se a gente pode entrar nesse lugar de o que a gente pode fazer, ou o que também é papel das lideranças, ou de quem está num lugar de privilégio poderia fazer para ajudar. Que legal, que legal. Tem um negócio meio clichê, meio coach, meio capitalista, assim, de muito tempo, do começo da minha carreira, que eu aprendi que se o seu time, se você é frágil o suficiente para querer que as pessoas do seu time sejam mais frágeis que você nunca vai ser uma liderança que cresce, que se desenvolve. Porque você vai estar sempre se apequenando e apequenando as outras pessoas, né? Então, tem um pressuposto nas relações de trabalho, que a gente está falando de relações de poder, né? Quando a gente está falando de privilégio, que é o poder, ele é muito, muito tentador, muito gostoso. E a gente todo mundo é muito inseguro no trabalho, nas relações em geral, isso é meio que da nossa sociedade e tal. Se na sua relação com a outra pessoa você tiver medo de que aquela pessoa
seja mais forte que você, seja mais inteligente que você, seja mais capaz de realizar o trabalho que você, tenha mais condições de entregar que você, seja mais feliz que você, conscientemente ou não, vai cometer várias atitudes para fazer a pessoa se sentir mais frágil. Então, de um jeitinho ou de outro, você vai usar o seu poder para fazer com que a pessoa se sinta menor. Que no fim, é você tentando fazer você se sentir maior, né? E eu acho que nessa linha do respeito, da reciprocidade, né, nas relações, tem uma coisa que é essa visão, né, pequena da relação de liderança, ela vem de uma visão de escassez, né? Que se tiver pro outro, acaba para mim, tem menos para mim. Daí, se você não se vê assim como, ou se você vê o mundo como um lugar maior do que aquela relaçãozinha de trabalho que você tá tendo ali, e você se permite olhar para a pessoa na potência que ela é inteira, e não só no quadradinho pequeno, em que é confortável para você deixar ela caber, para ela não te ameaçar, a relação que você tem com a pessoa é outra, a capacidade de entrega da pessoa é outra, e a sua capacidade de entrega como liderança também é outra, né? Acho que é meio instrumentalista isso, meio maquiavélico, do tipo, eu vou garantir que a pessoa seja o máximo dela, porque daí a gente tem o máximo dessa relação e eu cresço e ganho com isso. Da mesma maneira que é verdade, porque todas as vezes que a nossa insegurança fazem com que, como liderança, a gente não consiga priorizar, não dê conta, não se organize, para que as pessoas que a gente tem o poder de fortalecer estejam tão fortalecidas quanto possível, a gente não está atingindo o nosso pleno potencial, como pessoa ou como resultado de organização, né? Uhum. Então, eu acho que essa mentalidade de que não fortalecer o outro, porque isso vem de uma mentalidade muito singela, que porque você está numa posição hierárquica mais elevada, ou porque você tem mais tempo de carreira, você é melhor do que a outra pessoa. Isso é tão engraçado, né? Que, sei lá, às vezes você tá falando de 5 anos de diferença, às vezes a pessoa é mais velha que você, enfim, não importa. E eu acho que isso é super especial, de criar as condições para que aquele seja um ambiente onde a pessoa possa viver o melhor de si. Então, como que você garante a escuta? Porque a pessoa pode ter um jeito diferente de elaborar, pode ter uma segurança diferente de elaborar, mas ela tem o que dizer. E às vezes é você que não está entendendo, porque seu jeito de escutar não é um jeito que atende a diferentes idiomas. Eu estou chamando de idiomas, jeitos de se comunicar, sabe? Como que você pergunta. Então, sei lá, você é uma liderança. Você vai ficar fazendo as coisas que você acha que faz sentido. Isso faz sentido, só faz sentido que faz sentido para a pessoa. Então, você está perguntando o que ela quer da carreira dela? O que é? Porque às vezes a relação que ela tem com aquela vaga ou com aquela posição, tá tudo bem se não for uma questão eterna ou existencial, mas o que faz sentido para ela? O que aquela pessoa quer aprender? O que aquela pessoa quer desenvolver? O que você pode contribuir e o que não é você? Essa coisa de perguntar, eu acho que ajuda, né? E eu acho que, para mim, uma coisa que é um valor é estar sempre nessa posição de horizontalidade de aprender mesmo. De em todas as trocas e interações, entender que em muitas coisas, aquela pessoa vai ter mais conhecimento de você que você. Ela vai ter um jeito de fazer que é mais efetivo que o seu. Ela traz perspectivas e conhecimentos que você não tem nem ideia. Ela consegue acessar públicos que você não necessariamente conseguiria. Então, ainda que você esteja numa posição de poder, ainda que você esteja numa posição de privilégio, ainda que você esteja numa posição de responsabilidade diferente das outras pessoas, esse valor, né, de igualdade mesmo, de que todas as pessoas são uma potência, especialmente se elas estiverem em um ambiente em que elas possam florescer, num ambiente que seja adequado para elas, é uma pira grande, né? Pode parecer utopia, pode parecer longe da realidade, mas ali no seu dia a dia, nas suas pequenas escolhas, sempre dá para ter essa intenção, né? Que pelo menos eu tento. E eu tenho total visibilidade de que muitas vezes eu não consigo. Mas aí eu aprendo com isso. Eu falo, olha só, essa casca de banana aqui que eu pisei. Eu tava vendo ela e mesmo assim eu pisei. Olha onde eu fui parar. Que viagem, né, Deca? A gente tá aqui as duas nesse podcast. Eu tô adorando. Que viagem. Sabe Deus o que aconteceu com ele. Quem tá ouvindo tá amando também. Que a gente tá aqui te conhecendo e conhecendo as coisas que você acredita, né? E toda vez que eu te escuto é sempre uma aula. Eu fico... você falou aquele negócio de novo, essa postura de humildade, de troca, mesmo quando você tá num lugar ali em que você se sente mais responsável
por uma entrega, em que você se sente responsável por liderar o jeito que as coisas precisam ser feitas e tal. E eu fiquei pensando, tá, mas acho que também não é ir para um extremo de eu sou tão humilde, quero tanto ouvir todo mundo que eu vou tentar chegar num consenso também, né? Todo mundo opina. E não é que as pessoas não possam opinar, não é isso, tá? Eu acho que tem um lugar de escutar, tem um lugar de aconselhamento, mas eu acho que também tem um lugar de responsabilidade, né? Então eu sou responsável por isso tá no meu papel, vou buscar aconselhamento, não vou achar que eu sei mais do que os outros, porque, né? Quem acha que sabe tudo não pode errar, né? Quem é muito arrogante não perde um pouco o direito de errar. Mas como eu busco esse aconselhamento também, tomo as decisões. Eu fiquei pensando um pouco nisso, né? Nem cair num lugar de eu não sou bom o suficiente, então eu tenho que ouvir todo mundo antes de tomar uma decisão. E nem cair no lugar de, eu sou herói, eu tenho que tomar decisão, eu tenho que saber tudo. Então, como que eu equilibro isso? E aí, pra mim, cai naquela ponta do como eu me transformo, como eu me conheço e como eu consigo ser fiel com o meu coração, com meus valores, com as coisas que eu acredito e com as minhas responsabilidades. Eu não sei se nas suas mentorias, como que você tem trabalhado isso também, se você puder falar um pouco pra gente, que você falou de a pessoa não poder se perdoar, a pessoa não se sentir culpada e tudo mais. Como que a gente, ou nas suas mentorias, pode trabalhar esse lugar da autoconfiança e dessa percepção, autopercepção, pra gente se desenvolver? Olha, muito legal isso daí que você trouxe, ideia de verdade. Eu acho sobre a coisa porque assim, é que essa lógica que você trouxe é uma lógica que funciona dentro de uma organização capitalista, ponto. Então, sim, dentro de uma organização capitalista, é esperado de uma liderança, ela tem um mandato ali, ela tem um escopo, onde ela é responsável por conduzir o time. Nesse contexto, eu concordo com a sua perspectiva de que a escuta qualifica, mas a escuta é muito assustadora, porque quando você fala da escuta, o primeiro medo que vem é: será que eu vou ter que contemplar os pontos de vista de todo mundo? E eu acho que tem aqui uma questão importante, que é, se a escuta genuína, o objetivo dela é a compreensão. Então, você está escutando e eu acho que muitas das trocas, você pode discordar e você pode tomar uma decisão diferente dos elementos que foram trazidos, porque é a decisão que faz mais sentido por conta de outros elementos, mas você compreendeu qual era o elemento que estava sendo trazido por aquela pessoa. Eu acho que isso enriquece muito o trabalho e fortalece a pessoa, apoia com que ela se sinta pertencente, né? Total. Com que ela se sinta parte do processo, porque ainda que o elemento dela não vai ser o que vai determinar a decisão, ela teve a oportunidade de se expressar e de contribuir com ampliar a compreensão do processo. E eu acho que isso é super, super rico. E aí, quando você me pergunta como é que você sabe que eu já fazendo essas trocas, uma vez uma das vezes me perguntou: mas Delo, como é que eu faço para não ter síndrome de impostor? E é mó legal, porque não existe uma fórmula, né? Mas o dia que você descobrir, também me conta. Não existe uma fórmula. E aí, esses processos de mentoria não é um processo de terapia, também não é um processo de coaching, é uma outra coisa que tem a ver com compartilhar a intuição. Então esse é o combinado. O que as coisas que eu vivi, a minha intuição me dizem em relação à situação que você está vivendo, para que você possa tomar a decisão do que fazer, ter esse elemento. E aí, nessa troca de autoestima, que é muito frequente, que eu acho que costuma ser a base, acho que o primeiro ponto desses que a gente conversou é justamente tirar esse olhar de se ver sempre com uma falta. Então você olha para o mundo branco, para o universo branco, que infelizmente no Brasil está muito associado a renda. Então, pessoas que tiveram uma experiência escolar de escola particular privada de elite, ou pessoas que têm um ciclo de ter viajado pelo mundo, de falar idiomas com frequência. Você olha para essas características da pessoa e você vê isso como uma falta sua. Então, eu não tenho essas características que ela tem, eu tenho uma limitação. Quando toda a sua existência, a sua experiência são marcadas por muitas características que essa pessoa não tem. Então, essa pessoa provavelmente nunca passou 2h30, 3 de ônibus para chegar em algum lugar. Eu garanto que a sua resiliência para lidar com um problema é maior do que a dela. Porque não tem nada que forme mais o caráter e a sua condição de entender as limitações da situação do que passar 2h30 num ônibus lotado, um dia de chuva, com o trânsito parado. Acordar de madrugada.
E aí aqui tudo é perigoso, né? Porque quando a gente fala as coisas deslocadas, elas podem ir para um lugar muito... Não é romantizar o sofrimento aqui. Aceitar a desigualdade e a falta de direitos, não é disso que eu tô falando. O que eu tô falando é olhar para si e a sua história e entender que ter conseguido sobreviver a isso tudo que você aprendeu com isso e quem você é o bastante. E se não é o bastante, a responsabilidade não é sua, é da organização que não consegue acolher quem você é uma limitação da organização, é uma limitação sua, uma conversa meio recorrente, assim. Ao mesmo tempo em que tem uma questão que é entender o que a gente está disposto ou não a aceitar. Porque a gente não vai mudar tudo, e não vai mudar tudo rápido. E o que não é sobre a gente, o que não está no nosso ponto de controle, o que a gente vai estar disposto a lidar e o que a gente não vai estar disposto a lidar e vai só se retirar. E aí, outra coisa que eu me sinto provocada a compartilhar é sobre o como, porque existem diferentes jeitos de lidar com uma mesma situação, né? E eu acho que sempre achar um como que seja mais respeitoso com a gente, mulheres negras que são o elo mais frágil ali naquela relação profissional, também acho que é um elemento de troca constante. Mas, de novo, não tem uma fórmula mágica. Existe cada pessoa, a sua história, o que são os medos e as fortalezas dela, e o que na interação surge como uma possibilidade de puxar um fiozinho que ela vai usar para se fortalecer no tempo que fizer sentido, né? Que também aqui é uma outra grande viagem, que toda vez que eu termino de falar, eu falo, gente, olha só o que eu acabei de dizer. Eu tô amando por mim. Acho que são temas que eu gosto muito. E, ultimamente, eu tenho falado para algumas pessoas que a nossa cura, o nosso despertar, costuma ser muito a cura do próximo, né? E esse tema, acho que de síndrome do impostor, de se cuidar mais, ser mais gentil consigo mesmo, tem aparecido muito na minha vida. E aí eu tava fazendo uma mentoria com a Bárbara Eleodoro, que inclusive gravou com a gente aqui também aqui no Love the Problem sobre limites. É um episódio muito bom. A gente falou, ela é terapeuta também. E aí ela, nessa mentoria, eu falava, olha, eu tô triste com isso, tal, mas eu não quero ficar nem romantizar e nem me vitimizar. Eu acho que faz parte você ter um momento de processo de sentir e aceitar que você não tá legal e se permitir sentir aquilo e entender também quais histórias você está se contando, o que você tá dizendo para si mesmo, ou se você tá sendo gentil com você mesmo ou não, porque muitas vezes a gente não é. Ainda mais depende da criação que a gente teve, a sociedade que a gente está inserido. E ela falava muito pra mim tudo bem, vamos sentir isso. Depois disso, vamos tentar não focar no que te falta. E aí tinha uma série de exercícios que depois eu posso até falar, para que a gente possa jogar para fora esse monte de pensamento negativo. Foca no que você quer, Andréia. O que você quer? Como que você quer que seja o seu dia a dia, sua rotina, sua vida amorosa, sua vida profissional? Com quem que você quer estar? Quais são os tipos de pessoas que você quer do seu lado? E aí quando você traz o que eu não vou aceitar também, né? Quais são meus limites? E isso me ajudou muito a acreditar mais em mim e a entender o que era limite meu, o que era limitação minha e que eu podia mudar e o que às vezes era do ambiente. E foi muito louco, conforme eu fui mudando a minha postura e sendo mais fiel a mim mesma, mais coisas foram surgindo na minha vida que tinham a ver comigo. Porque eu fui ficando conhecida por ser uma pessoa que age assim, assim, assado, que pensa XYZ. Então, eu vou sempre chamar a Andréia pra me ajudar com esses assuntos aqui. Porque eu sei que ela se importa. Não é que eu sei muito sobre algo, mas que aquilo é importante pra mim. Então, eu acho que talvez eu nunca vá conseguir me livrar da síndrome do impostor, de em momentos não me sentir não suficiente. Eu acho que existem altos e baixos, né? Mas sempre me perguntar quem eu sou, o que eu quero, como eu quero. Como que eu quero que meu dia a dia seja? Como eu busco isso pra mim? Como eu também separo e relaxo, confio, porque não é só agir e trabalhar o tempo todo, porque senão fica parecendo que sempre tá faltando, que você não tá fazendo o suficiente. Mas como que eu confio e relaxo e também me permito descansar? E aí isso foi me ajudando muito nesse processo de autoconfiança e também de confiança com o universo. Não dá pra achar que tudo sou eu que vou resolver. Que bonito isso, Dé. Eu não tenho como concordar mais, assim. Acho que você tá se descrevendo, você já tá me descrevendo também. Espero que esteja ajudando muitas pessoas aqui também, principalmente as mulheres. Também são é um público que eu acompanho mais, olho mais, troco mais e vejo esse lugar
quando você estava falando, né? De às vezes a pessoa só é mais velha, ou ela sai mais antiga de casa, ou ela tá num cargo acima, já é o suficiente pra gente falar, nossa, eu tenho que fazer do jeito que essa pessoa tá orientando. Ou, eu vou falar, ela falou B, eu vou ter essa tendência de concordar com outra pessoa. Ou ser quem ela é, né? Querer falar como ela fala, decidir como ela decide, pensar como ela pensa. E aí, como que eu consigo voltar pra mim, me centrar, estar presente para aquilo que eu quero, para aquilo que eu acredito. Obviamente, nesse lugar de troca, compreensão, tudo isso que você trouxe. É que isso aí é muito injusto, porque a gente nunca foi treinada para isso, né? Isso tem uma questão de gênero, mas sobretudo uma questão de raça. Então, isso tudo que você me falou, nenhum homem branco vai titubear essa preocupação nunca para aprender o que ele quer, porque assim, a vida é sobre o que ele quer. Exato. E olhar isso assim, né? Então, entender a pessoa localizada no sistema de opressão e quais são as características dela, o que faz sentido para ela, é muito importante. E eu acho que aqui tem uma coisa legal e é isso, né? A gente está falando da síndrome do impostor, mas a gente também podia estar falando das limitações que vêm junto. Porque eu não acho que necessariamente se questionar, pensar sobre si, querer melhorar, ter dúvida, é uma característica limitante. Nossa, não tem uma potência maior do que você ter um perfil em que você tem um equilíbrio, como você trouxe, existe um limite, existe um cuidado, existe uma atenção aqui, mas você está num outro extremo em que você só escuta você mesmo, em que você não tem dúvida, em que você tem sempre certeza, em que o que você quer é o que importa e só. Que triste, né? Que violento, que solitário e que pouco produtivo, porque não tem muita evolução que vem daí, né? Um contraponto muito bom também. Pensando, fiquei muito curiosa. Eu queria fazer também as perguntas engraçadinhas do fim, mas antes da gente ir para as perguntas do fim, eu fiquei muito curiosa de ouvir um pouco mais sobre os desafios que você está tendo ou que você teve para falar de educação, principalmente nesse lugar de desigualdade racial. O que você entendeu que precisa ser diferente na nossa educação? Eu imagino que é muita coisa, mas considerando esse lugar de desigualdade racial. É uma ótima pergunta. Acho que a principal coisa que eu aprendi é que olhar para a equidade racial na educação pública brasileira é olhar para a qualidade da educação pública brasileira. Então, se você olha os resultados de aprendizagem no Brasil, você vai ver que as crianças negras, sobretudo as crianças pretas e as crianças indígenas, são as que têm menores oportunidades de aprendizagem em todos os ciclos, da alfabetização ao ensino médio. O que significa também que são as que menos concluem o ensino médio, as que mais abandonam a escola, as que têm menos direito em geral. Só que como a gente não olha para a educação com a lente de entender as questões raciais, a gente ignora a raiz do problema. Isso está associado a muita coisa. Por que a expectativa do professor é tão baixa sobre os estudantes? Por que a gente tolera como sociedade que a escola pública tenha resultados tão ruins? Por que o estudante chega na escola, não se sente confortável e abandona? Raça é o determinante para essas respostas, em muita maioria. E aí, o que vai acontecer? Se a gente está olhando para um problema complexo e deixando uma variável prioritária da solução, a gente só não vai resolver o problema. Então, acho que o principal aprendizado é esse, assim, não olhar a equidade racial como uma coisa para fazer fora da educação. Então, existe a qualidade de educação, existe a aprendizagem, e existe essa coisa de equidade racial que é importante, que a gente vai fazer numa aula à parte, que a gente vai fazer em outro horário, que a gente vai incluir na grade, só não é isso. Então, a educação como um todo precisa ser vista com a perspectiva de equidade racial, que passa por mudanças sistêmicas, né? A gente fez parte de um movimento liderado pela MAIM, pelo Todos da Educação, para, ano passado, consensuar recomendações para uma educação antirracista. E por que isso passa? Passa por uma formação das lideranças, um treinamento sobre as questões raciais no Brasil, um olhar para o viés inconsciente, passa por rever os materiais didáticos, os currículos, então garantir que as pessoas negras estejam, e indígenas, né, estejam presentes. Na verdade, elas estão presentes, é tirar o apagamento da presença delas, da produção do conhecimento, da história, de todas as disciplinas, né? Isso é super complexo, não é fácil de fazer. Um dos motivos pelos quais o racismo funciona tão bem no Brasil é porque ele é muito complexo.
E a gente tende a olhar as questões complexas com soluções simplistas, né? Mas aqui a gente está falando de rever a educação mesmo. Olhando para todos os elementos com essa perspectiva de que muito provavelmente o jeito como a gente está fazendo as coisas é racista. Tem uma coisa simples que é a palavra estratégia universalista. O que isso quer dizer? Quando você fala, eu quero promover equidade, eu quero que todo mundo tenha um resultado bom, então eu vou tratar todo mundo da mesma maneira. A minha estratégia ela é universal. Toda a vez no Brasil, no contexto brasileiro, que é extremamente racista, que a gente for fazer qualquer estratégia universal, a gente está deixando as crianças negras para trás. Porque a gente não está considerando o racismo que elas sofreram e o racismo que existe na nossa estratégia, que a gente não está conseguindo ver, que as impede de ter o mesmo direito de aprendizagem que as outras crianças. E você tem razão, Beth, tipo, a gente podia fazer 6 podcasts só sobre isso e tal, com especialistas de verdade, educação e questões étnico-raciais, mas acho que a questão central aqui é essa, né? Olhar para a questão racial como uma questão que estrutura a baixa qualidade da educação pública no Brasil. Muito bom. Pena que a gente não tem tempo para falar mais sobre isso. Porque a gente ficou divagando sobre a existência das relações de trabalho. Mas a gente... Amiga, a gente grava outro. Eu já amei muito. E agora vamos voltar. Porque é óbvio que não dá para separar quem você é da sua trajetória, né? Mas eu quero conhecer também outros aspectos seus. E aí eu tô aqui pensando no que eu faço. Normalmente eu faço as perguntas do cafezinho, mas acho que eu vou mudar esse broken iceberg. Nossa, eu amei que vocês têm até uma metodologia aqui. Quando criança, o que você queria ser quando crescesse? Eu acho que eu queria ser professora. Eu lembro muito dessa cena de brincar de escolinha, eu com certeza acho que era isso. Nossa, eu não faço ideia do que eu queria ser. Mas eu acho que eu não queria ser professora, porque eu lembro uma vez uma professora perguntando assim, o que vocês querem ser? Alguém aqui quer ser professora, pessoal? Não! Ela, tá vendo como eu sofro? Eu acho que é exatamente isso, a gente já percebia que ela sofria muito, e acho que ninguém quis. E falava, eu não quero passar por isso aí que ela passou. Exatamente, cara, que pergunta. O meu ver é assim, ó. Se você pudesse aprender uma nova habilidade em um instante, qual seria? Cantar, com certeza. É? Eu acho a coisa mais linda do mundo. Imagina só, você chega numa roda de samba ou num chorinho, e aí tá todo mundo com seus instrumentos, você vai lá e solta a voz, que coisa maravilhosa. Eu, infelizmente, Vozeirão. Não tenho essa habilidade não, mas eu com certeza ia gostar disso. Cara, eu sou muito desafinada. Nossa. Meu Deus do céu, eu não consigo nem me ouvir enquanto eu tô tomando banho cantando, não. Eu acho que se eu pudesse aprender uma nova habilidade no instante, são tantas que eu queria. Eu gosto muito de dançar, então talvez eu ia querer aprender a, sei lá, dançar todas as danças de salão. Eu gosto muito de dançar de salão. Oh. Todas, assim, muito rápido, que dá um trabalho aprender a dançar. Eu também gosto muito de idiomas, cara. É engraçado, porque hoje eu falo inglês. Comecei espanhol e que larguei, mas eu gosto do idioma, meu problema é mais o método de ensino. Não é qualquer método de ensino que me funciona, assim, que me cativa. Sim. Mas adoro poder viajar ou entender outras pessoas, quando alguém também vem pro Brasil e eu falo, eu consigo ajudar, consigo entender, é muito legal. Isso eu gosto também. Qual foi a sua refeição recente favorita e por quê? Essa resposta é muito ruim, porque como uma pessoa que, né, está cada vez mais madura, eu estou vivendo um novo processo de reeducação alimentar. E aí eu achei um iogurte proteico de chocolate, que é delicioso, comi ele com morango. Manda aí comer. Eu achei uma delícia. Porque fazia tempo que eu comia chocolate assim, mas com um jeito adocicado, né? Mas também saudável. Achei a tecnologia muito legal, eu adorei. Vai ter o nome da marca aí? Eita, eu não tenho o nome da marca aqui. Eu não sei qual é. Não, porque senão eu já pedia patrocínio, cara. Eu vou fazer o... Pedir, porque eu tô fora agora, então. Uns nomes esquisitos que eu nem presto atenção, sabe? Porque eu não vou achar no Brasil. Olha, a refeição pra mim, minha favorita ultimamente, cara, esses dias eu tô muito... A gente fica zoando, eu e meu namorado, a gente tá em Londrina, que a gente tá muito chique.
Aí fui comer num restaurante que tinha macarrão com frutos do mar e não sei o que, trufado. Eu falei, caralho, que gostoso, porque trufa não é um bagulho que você come, né, todo dia. Ah, mas é bom. Caramba, trufa, que delícia esse negócio aqui. É muito bom. Nossa, que chique, daí. Olha que feliz com o meu iogurte Muito proteico. chique, cara. Ai, você tá certo. É que foi muito diferente. Foi muito diferente, né? Eu falei, caraca, que gostoso. E essa pergunta é legal de qual a refeição recente, né? Porque quando a gente fala a sua comida favorita, a gente vai pra uma coisa tão outra, né? Eu gostei dessa pergunta. Boa. Aqui veio o que você mais valoriza em uma amizade? Acho que reciprocidade. Então, isso de... você tá lá pra pessoa e a pessoa também tá lá pra você. Isso pra mim é muito especial. Eu gosto também. Eu fiquei pensando muito num lugar de presença, mas não presença física. Mas talvez seja reciprocidade. Agora eu fiquei pensando no que você falou. Eu gosto de, trocar, não precisa ser todo dia, toda semana, mas, sei lá, trocar de uma forma frequente, saber que eu posso mandar uma mensagem e que essa pessoa vai estar lá pra você. Então, eu acho que isso pra mim é importante. Acho que se eu vou tentando, eu sou uma pessoa que tenta, né? Eu vou tentando manter amizade, mesmo distante. Aí depois eu não sinto interesse do outro lado, eu meio que largo. É isso. Eu tento, depois eu falou, tô cansada. Acabou aqui, não deu mais. Isso é muito triste. Rapidinho, pra gente encerrar, vamos pras perguntas do cafezinho. Não sei se tem música para as perguntas do cafezinho, Léo. Se tiver, bota aí. Quando alguém acaba de a gente sempre solta umas perguntas, né? No nosso Telegram, aqui no chat do cafezinho. Então, quando a pessoa entra, a gente quer conhecer um pouquinho mais dela. E a gente pergunta assim: café é adoçado ou puro? Puro, com certeza. Que isso? Sabe que eu fui obrigada a aprender a tomar café puro na época da prefeitura? Era quase que uma norma social, assim. Então, o time do gabinete ia para as cafeterias lá do centro com muita frequência. Eles sabiam diferenciar um café do outro. E colocar açúcar no café era um sacrilégio, assim. Então, eu fui ensinada a tomar café sem açúcar. Primeiro tenta tomar com leite e chocolate. Agora toma só com leite. Agora toma puro e tal. Eu me exercitei, porque não era natural pra mim. Mas hoje em dia é isso. Eu sou muito grata por isso. Esse final de semana eu fui num aniversário e aí eles serviram um café. Eu falei, gente, isso aqui tá muito bom. Que café é esse? Aí falaram, fulana veio de uma fazenda de Minas que produz esse café, ela trouxe pra gente provar. Aí eu não teria sabido perceber a diferença, entendeu? Então eu valorizo essa habilidade que eu desenvolvi. Eu consigo tomar café sem açúcar quando ele é um café desses que não são tão tostados, tão amargos e tal. Eu já gosto mais. Mas eu também gosto muito de café adoçado. Me dá um quê de infância, de interior, cara. Legal. Quando eu ia no interior visitar a família, comer aqueles bolinhos com aquele café forte, adoçado. Então... com um monte de açúcar no bolinho, uma paz, né? Cara, muito bom. Vamos pra pergunta aqui polêmica. Cuscuz é doce ou salgado? Olha, calma, uma coisa, vamos entender aqui essa pergunta também, que isso é uma pergunta muito importante. Quando você diz doce ou salgado, você está falando do cuscuz nordestino com qual tipo de recheio? Ou você está falando do cuscuz paulista? Porque assim, o que eu considero cuscuz é o cuscuz nordestino. Pelo amor de Deus, que meu noivo é piauiense. E ele falou pra mim assim, a única coisa que eu faço questão que tenha no nosso casamento é cuscuz. Então imagina ele escutando, eu errando aqui essa resposta. Mas, dado que a gente tá falando da base, ela funciona muito bem com manteiga, com ovo, com queijo, com charque. E não acho que seria um absurdo colocar um doce de leite ali no cuscuz também. Acho que pra quem gosta. Tem um cuscuz que é branquinho, sem ser aquele paulista, porque aquele paulista é cheio de coisa, né? Mas tem um cuscuz que é branquinho, que o pessoal... eu acho que come bastante na Bahia, porque toda vez que eu vou comer nesses lugares que vende comida baiana, tem. E é um cuscuz branquinho com leite condensado e coco. Então tem esse cuscuz branquinho e tem o amarelinho, que eu também gosto muito do amarelinho, salgado com uma manteiguinha. Mas é cuscuz ou é farinha de mandioca? Eles chamam de cuscuz. Mas assim, talvez também seja farinha de mandioca. Porque com certeza farinha é tipo uma tapioquinha, né? Com coco e doce de leite. Isso aí é uma delícia. Só que molhadinho. Eu não conhecia esse, não. Eu já quero conhecer. Vamos lá para a pergunta mais polêmica que define a amizade aqui dentro
Que é feijão é por cima ou embaixo do arroz, e porque embaixo é errado. Sempre que eu coloco do lado, tem os pratinhos, eu gosto de ir montando, tipo, pra ver a comida. Uhum. Então eu costumo colocar o arroz, aí coloco o feijão do lado ou em cima. Então, se não tiver espaço ali no prato, eu coloco o feijão em cima. Nunca coloquei o feijão embaixo. Eu acho. Tá tudo bem aqui. E a última aqui é biscoito ou bolacha? Bolacha. Muito bom! Os carioca pira! Os carioca estão aqui agora, que sacrilégio. Isso, pessoal. A gente não tem o que fazer, a gente tem que falar a verdade aqui nesse podcast, pra ser coerente. Elô, poxa, muito obrigada pela sua participação. Vou deixar aqui na descrição do episódio seu LinkedIn. Pode ser seu LinkedIn? Melhor jeito de o pessoal entrar em contato contigo? Pode, sem problema. Tem algum recado que você queira dar do coração, recado final? Aproveita. Se quiser também falar com o pessoal, te conecta, acessa o LinkedIn, se tem outros jeitos. Já manda um beijo pra mãe, pro pai, pro namorado. Vai lá. Eu acho que eu só queria agradecer, assim. Você não sabe a diferença que fez na minha vida essa existência dos podcasts. Eu acho que é uma linguagem com a qual eu tenho me conectado muito, aprendi muito em todas elas. Foi uma delícia esse papo que a gente teve. Acho que eu não teria oportunidade de pensar essas coisas, falar essas coisas assim, sem esse momento. Então, eu agradeço muito. É óbvio que também vai ser uma delícia escutar. Eu acho que nessas trocas, tem sido trocas preciosas as gravações, porque eu recebo devolutivas também muito legais. Então, se ressoou alguma coisa que foi importante, ou se ficou alguma coisa que ficou muito incômoda também, por favor, me conta. Vai ser uma delícia. Acho que o LinkedIn é uma boa ferramenta pra gente trocar, com certeza. E um beijo pros meus sobrinhos, porque eu tô longe deles agora, então vou mandar pra minha sobrinha. Ela tem 10 anos, a chance dela ouvir isso é nenhuma. Mas eu tô com muita saudade. Então fica aqui o meu agradecimento e a minha mensagem de adeus. Qual o nome do seu sobrinho? Laís. E tem o meu sobrinho também, que é o Davi. Tem o pequeno, que é o Luca, mas uma que ele tem 1 ano só, né? E outra que ele é mais introvertido. Então talvez ele não... Você já manda um recado aqui. É Laís? Laís, Davi e Luca, vamos mandar pros 3, que eu amo os 3. Laís, Davi e Luca, mas acho que principalmente... Ô, Laís, escuta aí, cara. Vocês fizeram você escutar? Como assim, cara? Escuta até o final. Tem um beijo pra você. Vou falar pra ela, capaz de escutar mesmo. Então tá bom. Gente, obrigada aí pra quem escutou até aqui. Espero que vocês tenham um dia ótimo depois de escutar esse podcast, que, nossa, também me iluminou. E, de novo, Delô, muito obrigada. De coração, sempre aprendo muito contigo. Eu que agradeço. Que alegria. Obrigada demais, né? Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijo. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21. Se você curtiu, compartilhe, inscreva-se no seu agregador de podcasts favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.